Quando se fala em futuro financeiro, duas palavrinhas mágicas aparecem o tempo todo: aposentadoria e liberdade financeira. Muitas pessoas usam esses termos como se eles fossem a mesma coisa, mas eles têm funções bem diferentes dentro de um planejamento financeiro. Se você quer entender de uma vez por todas qual é o papel da aposentadoria, o que realmente significa liberdade financeira e por que uma coisa não substitui a outra, esse vídeo é para ti. Meu nome é Aline Bavaresco, sou mentora e planejadora financeira, especialista em finanças comportamentais, e no vídeo de hoje eu vou te explicar a diferença exata entre aposentadoria e liberdade financeira, de forma clara, técnica e realista. Durante muito tempo, e até os dias atuais, a aposentadoria foi vista como o grande e maior objetivo financeiro da nossa vida. A ideia era simples: trabalhar, contribuir e no futuro parar de trabalhar e ter a sua renda garantida. O problema é que na prática muitas pessoas se aposentam e infelizmente continuam preocupadas com o dinheiro e tendo que trabalhar. Isso acontece porque aposentadoria e liberdade financeira não são a mesma coisa. E entender essa diferença muda completamente a forma como você planeja o teu futuro. Eu vou te explicar essa diferença em 3 pontos principais, para que você não chegue lá na posteridade pensando e com um valor acumulado que possa não ser o suficiente para bancar a vida que você imaginou. Ponto 1 desse vídeo: a aposentadoria existe para cobrir os nossos gastos mensais. De forma técnica, a aposentadoria tem um objetivo bem claro: cobrir os seus gastos mensais quando você parar ou reduzir o teu trabalho. Ela é pensada para pagar despesas básicas como moradia, alimentação, contas do dia a dia, plano de saúde. Ou seja, a aposentadoria ela não foi criada para proporcionar um luxo ou grandes escolhas. Ela existe para garantir a manutenção do teu padrão de vida base. E por isso, depender apenas da aposentadoria pode ser arriscado, principalmente se o valor não acompanha o custo de vida, se surgirem despesas inesperadas ou se a gente acabar vivendo mais do que o que planejou. Agora vamos para o ponto 2, que é a liberdade financeira. Ela vai muito além de pagar contas. Então, pessoal, a liberdade financeira ela já tem um papel diferente dentro do nosso planejamento. Ela não está ligada apenas a cobrir gastos mensais. Ter liberdade financeira significa ter estrutura suficiente para viver com tranquilidade, para lidar melhor com imprevistos e ter poder de escolha sem que o dinheiro seja o fator principal para essa tomada de decisão. Então, a liberdade financeira ela não é sinônimo de parar de trabalhar. Ela é sinônimo de não trabalhar por obrigação. Essa é a diferença. E o terceiro ponto desse vídeo, pessoal, é entender como a aposentadoria e a liberdade financeira se complementam dentro de um planejamento financeiro. Então, dentro de um planejamento bem feito, a aposentadoria e a liberdade financeira, elas não competem entre si, e sim se complementam, né? Então, a aposentadoria, ela vai cuidar sempre da nossa base, ela vai garantir que os nossos gastos mensais estejam cobertos no longo prazo. Já a liberdade financeira, ela vai cuidar da nossa tranquilidade, ela vai nos permitir escolhas, possíveis ajustes de rota e mais qualidade de vida ao longo do tempo. Quando você entende essa diferença, você para de buscar soluções mágicas e começa a planejar o teu futuro de uma forma mais consciente. Então eu preparei para vocês uma explicação mais prática e um exemplo para que vocês consigam entender melhor a diferença entre os dois. A aposentadoria, ela é quando você passa a receber um valor fixo, mensal, geralmente é um valor do INSS ou de uma previdência privada. Então, ela pode pagar suas contas sim, mas normalmente é um valor com pouca flexibilidade, ou seja, ele vai pagar as suas contas e só. A liberdade financeira é diferente. Ela acontece quando as suas rendas passivas cobrem os seus custos e existe uma folga no orçamento. É aí que acontece o principal. É aí quando você consegue ganhar poder de escolha. Você pode escolher trabalhar com o que faz sentido para você, ou você pode reduzir a carga horária, mudar de área, fazer pausas
Tudo isso sem desespero. Então vou dar um exemplo para vocês de aposentadoria, tá? Imagine a nossa figura Paula. Ela se aposentou e está recebendo R$ 4.000 por mês. Os custos fixos dela são R$ 3.200. Tá tudo pago. Mas pensa comigo, se ela quer viajar mais, ajudar a família, trocar de carro, talvez investir em alguma mudança, ela tem muito pouca margem, porque a renda é praticamente travada, né? Ou seja, as contas fecham, mas as opções são mais limitadas. Agora, vamos imaginar um exemplo de liberdade financeira? Agora imagina o Renato. O custo de vida dele também é os mesmos 3.200. Só que ele tem rendas passivas que pingam todo mês na conta dele. Ele tem aluguel, investimentos, uma renda extra estruturada e isso dá para ele um rendimento de R$ 5.500 por mês. Ou seja, ele não precisa trabalhar para sobreviver. Ele trabalha por escolha. Ele trabalha para crescer, para se realizar, se desenvolver ou para acelerar algum objetivo que ele tem em mente. Percebe a diferença da margem entre a aposentadoria e a liberdade financeira? Então, para fechar esse vídeo, pessoal, o que eu quero dizer é que a aposentadoria ela é fundamental, mas a liberdade financeira também. E claro que nenhuma das duas acontece sozinha. Para isso existe o planejamento financeiro. E o planejamento financeiro existe justamente para isso. Ele existe para você entender o papel de cada etapa e construir isso ao longo do tempo, levando todos esses pontos em consideração e também diversificando suas rendas de acordo com a tua realidade. Então comenta aqui no vídeo em qual etapa você tá da tua vida. Você já construiu a aposentadoria? Já construiu a liberdade financeira? Ou ainda tá no caminho? Me conta que eu quero saber. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar o dinheiro com mais clareza, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, pois toda semana eu vou estar entregando para vocês vídeos sobre finanças e comportamento de uma forma que vocês realmente vão entender. Até porque aqui no canal a ideia é falar de finanças com consciência, técnica e sem promessas irreais. Muito obrigada pelo seu tempo e até o próximo vídeo.